Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a colocar de pé, por gentileza, com todo carinho e respeito. Nós estamos em um culto onde a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. E eterna é a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amados irmãos, nossa irmã Franciele nos convidou para trazer uma palavra evangelística, mas se tratando de culto de missões, nós vamos abordar, porque missões nada mais é do que a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação. Nós somos atribuídos por Jesus Cristo a pregar as boas novas de salvação. Aleluia. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vamos estar dissertando acerca desse versículo, porque me chamou a atenção. Confesso aos irmãos que saí daqui pedindo ao Senhor, que o Espírito Santo plantasse uma palavra que pudesse trazer à nossa mente o que nós somos. Aleluia. Crente em Cristo Jesus. Aleluia. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quem achou diz? Amém. Amém? Podemos ler? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Poderia sentar em nome de Jesus? Aleluia. Aí os irmãos devem se perguntar, irmãos, vou abrir um parênteses aqui, deixe a sua Bíblia aberta. Aleluia. Porque nós temos o costume de fechar e não esmiuçar o que vai ser falado aqui nesta noite. E nada além da palavra de Deus não pode ser falado, aleluia, diante desse altar. A igreja do Senhor tem que se alimentar daquilo que é verdade, aleluia. E a palavra do Senhor Jesus Cristo é a verdade, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que fazer que nem o povo periano, aleluia. O altar sendo pregado, falado, anunciado as Escrituras e eles analisando dentro das Escrituras. Então nós temos que ter essa prática, aleluia. Não é falta de educação você estar com a Bíblia aberta, de maneira nenhuma. É até prioridade que a igreja deve ter, aleluia. Porque assim os falsos pregadores, os falsos ensinadores, aqueles que vão trazer uma doutrina, uma heresia, para a igreja, aleluia, pode ser contendido e combatido, aleluia. Heresia se combate com a palavra, aleluia. Amados irmãos, já foi trazido aqui várias palavras aos nossos corações acerca de muito do que nós somos ou devemos ser. Precisamos acordar para um todo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, já foi falado aqui que a vida cotidiana do Evangelho, ali na vida do cristão, não é fácil. E não é fácil mesmo. Se olharmos para a dificuldade, se olharmos para os revés, para as pedras do caminho, os espinhos, o crente até para, aleluia. Mas pela misericórdia, do amor de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nós prosseguimos em meio às pauladas, em meio às pedradas. Nós precisamos ter essa consciência, porque o Senhor Jesus Cristo nos mostrou isso, nos deu exemplo, porque Ele foi cuspido na face, foi transpassado em balança, foi chicoteado, bateram Ele com cana, aleluia. E nós temos esse privilégio de hoje pregarmos o Evangelho, pregarmos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que nos visita através do Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nesse texto aqui nós vamos falar que o povo de Israel, aleluia, mais precisamente em Judá, aleluia, foi destruído por falta de conhecimento do próprio Deus. Entravam pelos seus méritos, pelos seus próprios pensamentos e não andavam segundo os mandamentos do Senhor Deus. Então,
em detrimento da nossa vida como cristão, nós precisamos ter esse conhecimento. E como nós vamos ter esse conhecimento? Através da santa palavra de Deus, aleluia, das santas escrituras que foi deixada para nós, aleluia, esmiuçarmos, se deleitarmos, se maravilharmos com tudo o que Deus faz em prol daquele que obedece a sua palavra, aleluia. O conhecimento, aleluia, não é nada mais que uma intimidade, aleluia, que nós devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem o conhecimento, sem essa intimidade, aleluia, aquele que veio para trazer o consolo, aquele que veio para trazer a nossa ajuda à nossa vida, aquele que veio trazer o amparo, aleluia, para a nossa vida, o Espírito Santo, não tem como ele estar na nossa vida. Falta de conhecimento de Deus, agora nesse momento, na atualidade, no século 21, é a falta de conhecimento, aleluia, daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, o Santo Espírito de Deus, aleluia. Nós temos que entender de uma vez por todas que o conhecimento traz para a nossa vida algo maravilhoso, algo esplêndido, aleluia, para que nós possamos nos maravilhar, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Aleluia. Oséias aqui, na epígrafe do texto, do capítulo 4, vai falar que Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. A ignorância aqui é a falta do conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Se nós pegarmos vários textos da Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens e mulheres, aleluia, atribuindo o conhecimento, obedecendo a palavra. Se nós pegarmos Abraão lá no começo, aleluia, nós vamos ver e ter a certeza que ele conhecia Deus, aleluia, porque ele obedecia, aleluia. Nós temos que andar em conformidade com esta palavra, trazer a nossa vida, aleluia, o impacto que essa palavra traz na nossa vida. O conhecimento de Deus nada mais é que obedecer a tua palavra, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E se nós continuarmos, aleluia, com o contexto dessa palavra, aleluia, eu trouxe um pequeno esboço aqui, mas eu creio que esse esboço vai ficar só no esboço mesmo, aleluia. Irmãos, nós precisamos acordar de uma vez por todas. Oh, meu Deus, glória ao teu Como nome. servos do Senhor, temos o conhecimento da verdade. Nós temos o conhecimento do Deus que fez, aleluia, na minha e na sua vida. Nós temos o conhecimento de que Deus traz à tona aquilo que não existe, aleluia. Aquilo que nós precisamos, traz à existência aquilo que nós almejamos, aleluia, através da sua vontade. O homem não consegue conceber na sua mente, na sua imaginação, o que Deus pode fazer por aquele que obedece a Ele, por aquele que traz os seus mandamentos no seu coração. O homem não consegue conceber aquilo que é verdadeiro da parte de Deus. Se Ele prometeu, aleluia, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Se nós obedecemos e formos fiel a Ele, Ele continua sendo fiel para conosco. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo, e não é o pastores aqui que vão dizer, aleluia, é a palavra de Deus. Ele permanece fiel, aleluia. E se nós obedecermos, aleluia, aleluia, se nós permanecermos fiéis a Ele, oh glória, nós receberemos dele tudo, aleluia, que Ele tem para nos oferecer, aleluia. Se nós continuarmos fiéis a Ele, aleluia, sabendo em quem nós temos crido, aleluia, Ele trará sobre a nossa vida todas, aleluia, as promessas que está escrito neste santo livro, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Se nós pegarmos o contexto de Oséias aqui, no conhecimento de Deus, no capítulo 4, versículo 6, Oséias está falando para o povo, aleluia, olha, vocês são incrédulos. Hoje foi falado da incredulidade aqui na escola dominical, aleluia. Vocês são incrédulos, aleluia. Tudo que eu fiz, se nós arremetermos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus queria uma intimidade com o homem, queria palestrar com o homem, e palestrava com o homem face a face. Nós estamos vendo que o homem hoje em dia não tem essa autonomia, não quer essa autonomia, não precisa dessa autonomia. Se engana o homem redondamente. Nós precisamos de Deus a todo momento da nossa vida, aleluia. E como nós precisamos dele, precisamos conhecê-lo, aleluia. Precisamos atribuir à nossa vida, aleluia, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos conhecer a Deus a profundo de tal maneira de obedecermos ele cegamente. O homem se esquece
que Deus não precisa de nós para nada. Agora, nós precisamos de Deus para tudo em nossa vida. Quando o homem reconhece que ele é dependente de Deus, aleluia, ele se aprofunda, aleluia, ele busca o conhecimento, ele busca a intimidade, aleluia, ele busca ter uma intimidade tal, aleluia, que até, aleluia, onde não existe uma ponte, aleluia, o homem caminha, aleluia, porque conhece o Deus, aleluia, reconhece que o Deus Todo-Poderoso, aleluia, conforme a sua bondade, a sua misericórdia, Ele nos transporta com as suas mãos poderosas, Ele conduz com as suas mãos poderosas, Ele traz, aleluia, aquilo que Ele quer fazer com o homem, aleluia, aleluia, trazer o amor dele à tona no coração do homem, fazer com que o homem reconheça, aleluia, que Ele pode todas as coisas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A humanidade, aleluia, sem o Espírito Santo, não tem o conhecimento de Deus. E eu quero me ater, aleluia, em rápidas palavras. O Espírito Santo é o autor, aleluia, daquilo, aleluia, que Deus quer para a nossa vida, o conhecimento. O Espírito Santo, aleluia, quando ele entranha na vida do crente, aleluia, ele traz o conhecimento da totalidade de Deus, aleluia. Mas, em contrapartida, o homem sem conhecimento de Deus, aleluia, a iniquidade aumenta e o amor se esfria, aleluia, com o tempo. O homem sem o conhecimento de Deus, ele entra por caminhos tortuosos. O homem sem conhecimento de Deus, ele se mete, aleluia, em coisas que não se agradam a Deus. Diz a santa palavra de Deus. Em Mateus 24:12, vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. E o que está acontecendo hoje? O que tem acontecido hoje? Tem 3 coisas na terra que estão faltando muito. Aleluia. Primeiro, o amor. Segundo, a verdade. E o terceiro, que é o tema do centro dessa mensagem, é o conhecimento de Deus. O amor de Deus, aleluia, como vem falando aqui, em muitos temas aqui, é o amor, né, o ápice do amor de Deus. Mas o homem precisa entender esse amor, precisa conhecer esse amor. E quando nós conhecemos esse amor, aleluia, nós pregamos o Evangelho. Nós entramos, aleluia, em contexto com a palavra de Deus. Entramos, aleluia, em uma via de mão única, aonde a vontade do Senhor é imperativa em nossa vida. Então nós atribuímos a Deus todas as coisas, porque nós conhecemos e praticamos aquilo que Ele fala que é o amor. Aleluia. Porque quando nós temos esse amor, aleluia, nós queremos que vidas sejam transformadas, que vidas venham ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Marcos 16:15 vai falar que nós devemos ir, nós devemos propagar esse Evangelho, nós devemos falar desse Evangelho, nós devemos falar do Senhor Jesus Cristo, nós devemos falar do Espírito Santo, nós devemos falar da palavra. Aleluia. Em muitos contextos, como foi falado aqui, aleluia, tem, aleluia, crente que prega o Evangelho, tem crente que prega, aleluia, a palavra de Deus, tem crente que prega as boas novas, mas tem aquele que se deixa desejar, tem aquele que ainda não conheceu, aleluia, aprofunda o Deus que serve, tem aquele que retrocede, aleluia, naquilo que Deus deu para nós fazermos, aleluia. É com essa atitude que a igreja do Senhor Jesus Cristo avança, aleluia. É em meio a essa dificuldade desses crentes que retrocedem na vontade de Deus, que a igreja verdadeira, a igreja invisível, aleluia, avança, aleluia, com, aleluia, a pregação da palavra, a pregação verdadeira do novo Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos dá, aleluia. Um novo Evangelho que eu falo, aleluia, é o Evangelho verdadeiro, porque Paulo em Gálatas, aleluia, vai falar no capítulo 1, versículo 8, se um anjo ou mesmo de nós, aleluia, pregar outro Evangelho, aleluia, não seja considerado santo, mas seja considerado anátema. Mas no versículo anterior, aleluia, ele vai falar nas seguintes palavras. Gálatas 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Irmãos, eu me sinto muito alegre, mas por quê? Porque há 2 semanas atrás, acometido de uma enfermidade, aleluia, não sei porquê, não me interessa saber, aleluia, eu sei que Deus é poderoso para sanar todas as enfermidades, aleluia, eu sei que
O Evangelho do Senhor pregado, aleluia, transforma almas, transforma vidas, traz vidas para ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, aleluia, eu não questiono, não duvido do poder de Deus, aleluia. Estou aqui, fiz alguns exames, não aconteceu nada, aleluia, mas eu tenho certeza, aleluia, que tem um propósito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 1:6 fala, Paulo falando, aleluia, reivindicando a sua autoridade como apóstolo e a sua doutrina, aleluia, aos Gálatas, no versículo 6, os dois versículos anteriores ao 8, vai falar: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, aleluia. Se a palavra de Deus está falando que tem outro evangelho, aleluia, é porque tem, aleluia. Agora, o capítulo 24, versículo 14 de Mateus, aleluia, vai falar que o evangelho do reino sendo pregado, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se tem o evangelho do reino, o versículo 6 de Gálatas 1, aleluia, está reivindicando aqui, está endossando, aleluia, a palavra, sem demasia, aleluia, está falando somente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verídico. A palavra de Deus fala que haverá outro evangelho, mas outro evangelho, aleluia, segundo o coração do homem, segundo o coração de Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, é o evangelho do reino, aonde há salvação de almas, aonde vidas é transformada, aleluia. Mas para isso acontecer, é preciso ter uma intimidade, um conhecimento de Deus profundo, do tamanho, aleluia, a qual nós possamos alcançar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas em detrimento da falta de conhecimento, aleluia, de Deus, não tem como nós termos sem o conhecimento de Deus, não temos como ser uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Sem o conhecimento pleno de Deus, aleluia, não há transformação, aleluia, e automaticamente, aleluia, a nova criatura, aleluia, deixa de existir, aleluia, automaticamente a velha criatura ainda atua, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Vai chegar dias, aleluia, que vai ter falácias, vai ter muita heresia, que aleluia, e muitos vão seguir. Muitos vão entrar, aleluia, por esse caminho. Muitos vão aderir a heresias. Muitos vão ser convencidos que o Cristo, aleluia, não vem mais. Já foi falado aqui hoje na escola dominical, aleluia. Vai chegar dias, irmãos, que a palavra de Deus, aleluia, vai ser um mero conto de fábulas. Vai ser um mero, aleluia, livro de história. Já foi falado aqui na escola dominical hoje. Mas será que o nosso conhecimento, o nosso entendimento do Cristo, aleluia, tem base? Tem fundamento? Ou precisamos cavar mais? Oséias vai falar, aleluia. Oséias vai falar que o conhecimento de Deus, ele é progressivo, aleluia. Ele é dia a dia, aleluia. Semana a semana, mês a mês, até a sua volta. Mas precisamos conhecê-lo a fundo, precisamos conhecê-lo com intimidade, aleluia. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, vai falar que o homem sem o conhecimento de Deus, aleluia, não anda na verdade, porque o mesmo Evangelho vai falar que, aleluia, a sua palavra é a verdade. Mas antes desse versículo se findar, vai falar: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, aleluia. Nós precisamos ser santificados, aleluia, selados pelo Espírito Santo, aleluia, para que possamos conhecer ainda mais aquele que nos salvou, aleluia, pela sua misericórdia. E se nós pegarmos o contexto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, o homem sem conhecimento de Deus não tem obediência, aleluia. Oh, glórias a Deus. Como que você vai obedecer alguém, aleluia, se você não conhece? Como que você vai
entrar numa intimidade se você não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento de um todo, aleluia, fica impossível. O homem, quando ele se afasta de Deus, aleluia, a tendência é, aleluia, cair no erro, aleluia, cair nos seus caminhos, cair nos seus pensamentos, e isso é um grande erro. A falta de conhecimento de Deus traz o homem à desobediência, aleluia, louvado o nome do Senhor. Sem conhecimento, aleluia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, vai nos falar que o homem sem conhecimento de Deus não tem entrada no céu, aleluia, louvado o nome do Senhor. Irmãos, eu estou falando isso aqui para nós que estamos aqui e está ao alcance do microfone, ao alcance das redes sociais, para que nós possamos despertar, para que nós possamos acordar de uma vez por todas e saber que quanto mais nós buscamos a Deus, mais conhecimento nós temos dele. Quanto mais nós buscamos a Deus e temos conhecimento dele, mais nós pregamos a palavra do Senhor, aleluia, com veracidade, aleluia, com, aleluia, vigor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Se não temos o conhecimento de Deus, o Apocalipse 22, 14 vai falar que a entrada no céu é impossível. Vamos ler Apocalipse 22, 14. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, irmãos, nós devemos estar apercebidos a cada minuto da nossa vida. A cada segundo da nossa vida nós devemos estar apercebidos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Apocalipse 22, 14 fala assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Quem não tem conhecimento do Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a intimidade com Ele, aleluia, não tem direito à árvore da vida e não tem direito a entrar na cidade santa, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quem tem a intimidade, aleluia, quem tem o conhecimento, aleluia, esse, aleluia, vai entrar pelas portas, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas em contrapartida, no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 20, aleluia, vai nos dar o contraste. Aleluia. No versículo 20 fala assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. Aleluia. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos acham, aleluia, que não tem conhecimento, aleluia, e não testifica destas coisas. Ele sabe, aleluia, quem ele serve, sabe quem vai conduzir ele até as mansões celestiais. Aleluia, é claramente que não. A pessoa que não tem esse conhecimento, que não busca, aleluia, uma intimidade com o Senhor, aleluia, jamais vai testificar, aleluia, desta palavra santa e gloriosa, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E para mim fechar, aleluia, para não tomar o tempo, aleluia, Deus da glórias. Mateus, alinhar ali de raciocínio, Mateus 16,15 fala bem simples: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê, aleluia, será condenado. Aleluia. Nós estamos diante, aleluia, de uma palavra, aleluia, que é pura, que é verdadeira, aleluia, que conduz, aleluia, qualquer que quer uma intimidade, aleluia, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, aleluia, a salvação. Agora nós vamos pegar aqui o contraste de Oséias 6,13, aleluia, para findar a minha palavra aqui. Perdão, Oséias 6,3, aleluia. Aleluia. Os irmãos podem abrir. Aleluia. 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 Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, aleluia, como a alva, aleluia, será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra, aleluia, louvado seja esse nome, aleluia. Irmãos,
conheçamos e prossigamos, aleluia. Dá a entender que nós temos que continuar até a sua gloriosa volta. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não conseguimos conhecer o Senhor se pararmos, aleluia, se deixarmos de andar em direção, aleluia, à sua vontade, se deixarmos de andar em direção aos seus mandamentos. A verdade é uma só. Se nós conhecemos ao Senhor, cumprimos os seus mandamentos. Se conhecemos ao Senhor, cumprimos a sua palavra. Se conhecemos ao Senhor, aleluia, nós estamos no caminho correto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías, para finalizar a minha palavra nesta noite, em Isaías 55, 6 e 8, vai nos falar que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. O que nós pensamos não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. O que nós desejamos não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Porque os seus pensamentos são mais altos. Aleluia. O seu querer para a nossa vida é bem maior daquilo que nós queremos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí o versículo 8, para complementar, fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, aleluia, os meus caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, através dessa palavra, aleluia, que o Espírito Santo colocou no meu e no seu coração, nós dedicamos a nossa vida a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Buscar esse conhecimento não é vergonha nenhuma. Desde 2008 eu sirvo a Cristo, aleluia. E já foi falado várias vezes aqui que tempo de igreja não salva ninguém. É verdade, aleluia. O que salva o crente é conhecer a quem nós servimos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, irmão, porque quando nós conhecemos, nós trabalhamos. Quando nós conhecemos, nós fazemos muito mais, aleluia, porque sabemos o que Ele quer, aleluia. Nós sabemos o que Ele almeja para a nossa vida. Nós sabemos o que Ele quer e planeja, aleluia, para as vidas que estão aí fora, aleluia. O Evangelho, missões, nada mais é, aleluia, de que trazer as boas novas de salvação a quem está precisando. Rio Bonito precisa conhecer, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo. Rio Bonito precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo com conhecimento, com intimidade, aleluia. Mas para isso a igreja, aleluia, invisível tem que se levantar, aleluia. Porque a igreja visível, aleluia, que todos vê, aleluia, essa deixa a desejar. Nós estamos falando de uma maneira figurada para que os irmãos possam entender. A igreja invisível é aquela igreja que prega, aleluia, sem ser reconhecido, aleluia, sem querer o holofote, aleluia, sem estar no outdoor, aleluia. Aquele que faz o evangelismo boca a boca, aquele que sai no seu trabalho falando de Jesus para o seu colega de trabalho, aquele que sai, o jovem que sai para o seu colégio falando de Jesus para quem está do seu lado, aleluia. Essa é a igreja invisível. Agora a igreja visível é aquela que está estampada nos outdoor, aleluia, nas redes sociais. A igreja do Senhor nunca precisou, aleluia, de alarde, aleluia, mas precisou de homens e mulheres corajosos, aleluia, para pregar a verdade, aleluia, não se, aleluia, invalidando, porque, aleluia, precisa falar a verdade, porque o verdadeiro evangelho prega a verdade, e a única verdade, aleluia, que tem no evangelho é esta: que nós possamos pegar com toda a autonomia que o Espírito Santo nos dá. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que nós possamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo.